eu tô ouvindo vocês falando, assim, as nossas histórias são muito parecidas, né? Na minha casa, os meus pais trabalhavam e eu ficava na casa dos meus avós. E aí meu avô tinha... Meu avô era um boêmio, assim, que ele era um cara católico, depois se converteu ao cristianismo evangélico, mas ele era um cara que gostava de disco, tinha muito disco em casa, mas ele tinha disco... Não era disco de colecionador, era disco de cara que vai no mapping comprar disco. Meu avô comprava disco, os discos do momento. Então ele tinha Roberto Carlos, Paulinho da Viola, Richard Clayderman, Martinho da Vila, os discos que iam saindo ele ia comprando e a gente ouvia. E aí, pô, eu lembro que o disco do Michael Jackson, o Thriller, quando chegou assim, a minha maior diversão era chegar da escola, eu tinha 3 anos, eu ficava o dia todo na casa da minha avó. Minha mãe me buscava tipo 5, 6 da tarde. A minha diversão era chegar do prezinho, eu fui para a escola muito cedo, e aí eu chegava da escola e tinha aquelas estantes que os discos ficavam embaixo, o 3 em 1 em cima, aquele 3 em 1 Sharp, que acendia, tá ligado? Sharp, À noite apagava tudo, você ligava só o 3 em 1, já ficava mó clima na sala. Só a luz do 3 em 1 já fazia a iluminação do ambiente. E aí os discos ficavam no chão, e eu sentava no chão ali, ficava puxando capa de disco, e eu ficava vendo as capas dos discos. Essa foi minha primeira memória musical, assim. Eu gostava de ver as capas, e o disco que eu gostava eu pedia para minha avó colocar. E ali tinha Commodores. Por alguma razão, não sei porquê, o meu avô tinha quase, assim, todos os artistas da Motown ele tinha. Então tinha Steve Wonder, Diana Ross, o Michael, Lionel Richie. A minha infância foi ouvindo isso. Eu cresci ouvindo isso, e aí eu via também música cristã, né? Tinha os grandes cantores da música internacional, os caras que cantavam na televisão e tal. Meu avô comprava todos esses discos. Essa foi a minha base musical, assim. Então era música... Com aquele selo azul? Era Motown, exatamente. Era Motown e samba, os clássicos do samba. Paulinho, Martinho, Alcione, essa turma toda... E eu cresci nos anos 80, né? Então, tô falando da... Benito de Paula, AGP, todo mundo. Essa foi minha formação, assim, de ouvir música. Depois de um tempo, a minha família também era toda musical. Esse meu avô tocava violão bem, tocava percussão, minha mãe também cantava, meu pai tocava. Então, sempre tinha música em casa. E aí, com 6 anos, eu parei de ouvir música e comecei a querer fazer música. Comecei a querer pegar um instrumento, tocar, entender como que funcionava, como é que era o lance dos acordes. Então a música foi acontecendo ali em casa mesmo. E depois, como tinha a igreja, a coisa da comunidade, lá você não tem julgamento, o moleque vai lá e começa a tocar junto com todo mundo, com os adultos e tal. Isso aí me ajudou muito também. Porque eu comecei a tocar em público, né? Comecei a tocar para as pessoas, parar de ficar fazendo música em casa ali. E começar a ter já gente olhando, falando, não, isso é legal, não, isso não é legal, não faz não. Os mais velhos sempre dando uns toques e tal. A minha base musical, ela nasce daí, desse lugar, de ouvir música e depois de querer fazer a música que eu estava ouvindo. Essa foi a minha grande influência.